programa Gente em Destaque vai conversar hoje com um dos radialistas mais conhecidos aqui do Vale do Paraíba, também do Brasil, o Gilberto Vasconcelos. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado a você, Rodrigo. É uma alegria muito grande poder vir aqui, né, fazer parte do seu programa. A gente não sabe se tem muita história para contar. Na realidade, a gente teve, como você disse, né, um período, né, que a gente trabalhou em meios de comunicação e agora a gente já se aposentou, né? Faz algumas coisas, mas a gente sempre tem o prazer de estar aqui. Quero agradecer ao meu amigo, o Fênix, que insistiu que eu viesse aqui e falou com você, sua produção. Uhum. E a gente veio, né? Claro, tá? Estamos aí. Você fica à vontade, pode perguntar o que você quiser. Queria começar a falar sobre a sua infância, né? Você é nascido em Jacareí mesmo? Sim, eu sou cidadão jacareense, né? Nasci em Jacareí, posso dizer o bairro para você, Vila Pinheiros, aqui na cidade de Jacareí. Eu nasci no ano de 1953, já faz tempo, e foi no dia 20 de julho, e eu nasci numa casa simples, e uma das coisas assim que eu me recordo desse tempo em que eu nasci, é que eu convivia com meu pai, José de Oliveira Jordão, e minha mãe, Helena de Vasconcelos Jordão, aquele casal simples, né? De interior, mas meu pai tinha uma paixão, assim, ele era um comerciante, né? Meu pai, na verdade, eu não sei se ele era mascate, mas eu acho que a palavra certa é mascate, né? Porque ele tinha aquela coisa de vender, né? Ele gostava de vender roupas, tecidos, ele gostava de vender artigos assim de miudezas, né? Que eles falavam. Eu acho que é arretrós, agulha, linhas e tal. Mas ele tinha uma paixão, assim, um hobby que foi aonde eu acho que acabei me enveredando, que era o cinema. Meu pai, ele era apaixonado por cinema. Aquele cinema 16 milímetros, né? 16 milímetros, você conhece aquela... Porque tem 16, depois teve o Super 8, sim, e depois também teve o 35, né? Que é o famoso aí que faz as películas de longa-metragem famosas, né? Hoje acho que nem usa mais, né? Não, hoje é tudo pouco, digital, né? E eu me lembro de estar ali com meus irmãos, né? Eu tenho até filmes em 16 milímetros dessa época, quando a gente era criança. E eu me lembro do meu pai passando muito Charlie Chaplin, né? Os grandes filmes assim da época, os clássicos. Porque minha casa era meio que dividida assim. Aqui era a casa e outra parte, se abria uma porta, era um cinema. Uma tela, né? A telinha do cinema. Tinha um cinema particular em casa. cinema particular em casa, né? E eu achava isso muito bacana. Quando meu pai ligava aqueles projetores, RCA Victor, Bell Howell, sei lá, aquelas marcas. E eu ficava apaixonado aquele do filme, do projetor rodando. E aquilo ali foi, na realidade, me deixando assim, sabe, inspirado com aqueles sonhos. Um dia eu vou ainda para a capital, vou fazer alguma coisa. Meio que um cinema paradiso ali, né? É meio que um cinema paradiso, exatamente. Você me remeteu a essa fase, assim, sabe? E eu acho que me marcou muito foi o Chaplin, sabe? E o Stan Laurel e Oliver Hardy, né? Gordo e Magro, né? E depois os filmes da época também tinha os seriados, porque ele passava um seriado antes e depois o longa-metragem. E aí vai. Quer dizer, eu não sei o que você quer perguntar mais. Mas era uma família muito grande? Você tinha muitos irmãos? Nós somos 6, né? 6 irmãos. Nós somos 6 irmãos. E você é o último? Eu sou o segundo. Segundo? Né? Embora meu pai, ele tinha um primeiro casamento, mas ele ficou viúvo, depois ele casou-se com a minha mãe. E ele, então já tinha, né? Porque ele faleceu também, esse meu irmão faleceu, e depois formou essa outra família com 6 filhos. E eu sou o segundo, né? Não sou o primogênito. E aí, praticamente, quem enveredou por esse meio de comunicação fui eu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Jacareí dos anos 50 e dos anos 60. Que recordações você tem dessa época aí?
Eu acho que maravilhosas, né? Porque o jovem hoje ele vai ter futuramente uma recordação dos dias de hoje, né? É claro que você sentia naquela época uma questão mais assim glamurosa, né? A cidade era mais glamurosa, apesar de pequena, né? A cidade, as pessoas, elas tinham um pouco mais de sensibilidade com relação às coisas da vida, né? Era uma coisa mais simples, cidade do interior, né? Então eu digo isso um pouco dos anos 50, em que eu tive essa felicidade de ver meu pai trabalhando no comércio e também mexendo com o cinema, né? Que era a coisa assim que eu gostava. E nos anos 60 foi quando eu comecei a ir para a escola e comecei a ver os movimentos musicais, né? As músicas. Meu pai tinha um rádio daquele valvulado, aquele rádio que ficava em cima da parede, né? Numa plataformazinha, para que as crianças não pudessem brincar ali e mexer, né? E a gente ouvia muita música, né? Meu pai gostava muito de tango, a minha mãe ouvia muito músicas daquela velha guarda, né? E eu acabei gostando do rádio. E nos anos 60, aquilo foi tomando conta de mim, né? Nos anos 60. Quer dizer, plantou essa semente nesses seus primeiros anos de vida, você escutando ali o rádio na sua casa? Teve um pouquinho isso também? Sim, exatamente. Eu acho que teve muito, né? Porque a questão da minha mãe, Helena, ela era apaixonada por rádio, ela gostava. E eu deixo aqui bem claro, assim, para as pessoas que a minha mãe foi a minha maior incentivadora, sabe? Sem essa questão, assim, de, mãe, né? Super mãe, não. Ela me incentivou, né? Então, nos anos 60, eu lembro que nos 13 anos de idade, eu já estava no serviço de alto-falante falando do antigo Cine Avenida, não sei se ouviu falar. E eu estava lá falando com aquela vozinha de Taquara rachada, né? Serviço de alto-falante do Cine Avenida, logo mais, às 8 horas da noite, assista com Elvis Presley do filme, aquela coisa toda, né? E tocava música em gravações variadas. Mas quem que colocou você lá dentro para falar isso? Então, porque tinha um locutor que era da extinta Rádio Clube Jacareí, que pertencia à Rádio Bandeirantes, Norival Soares, né? E ele era conhecido no Vavá, e ele não gostava muito de ficar ali preso, sabe? Então ele pegava molecada, tinha alguns outros também radialistas que na época se aproveitavam, né, para começar ali. Eu ia lá, um dia era eu, um dia era o José Carlos Guedes, né, e assim por diante, a gente ia entre estudo e fazendo aquele começo já do rádio, né? Quer dizer, do microfone, né? É engraçado que nos anos 60 e anos 70, Jacareí tinha uma explosão musical, com muita gente boa fazendo música aqui e também no rádio, né? Muita gente boa saiu do rádio também para aí nacionalmente, né? Exatamente, você falou tudo, porque é como eu disse, né? Eu acredito que naquela época a cultura era um pouco mais centralizada aqui e as pessoas tinham vontade de fazer, né? Eu acho que hoje dispersou muito, embora tenha muita cultura na cidade até, mas a cidade cresceu, os parâmetros são outros, né? A tecnologia avançou demais e a tecnologia avançando demais é bom, é legal, até porque a gente usa tudo isso, mas em contrapartida... Por outro lado é ruim, né? É ruim pela criatividade que você não tinha, né? Antigamente você tinha muita criatividade. Eu participei do FEMPO, que tinha em Jacareí, que era o Festival de Música, quando começou no ginásio Silva Prado. Música e poesia, né? Música e poesia. Isso aí alguém já deve ter contado, muitas pessoas contaram isso aqui para você. E o interessante é que eu tentei uma poesia minha, escrevi lá, mas não ganhei. E era no auditório do Cene Silva Prado, aqui em Jacareí. E como eu era estudante lá no ginasial, né, eu acabei participando. E futuramente, depois, eu participei como letrista, compositor. Também não ganhei. Mas eu participei muito também na questão de entrevistas, né, de fazer reportagem. Eu fiz muitas reportagens. E que lembranças que você guarda daquela época? Alguma história assim mais curiosa ou um fato marcante que
que você possa falar para a gente? Você diz da época dos festivais ou Desse seu início como radialista, como entrevistador também? É interessante, sabe? Porque eu sei que o programa é longo para quem assiste, Sim. mas é curto para quem faz e dá entrevista. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu, com os 13 anos, eu gostava também de desenhar. Gostava de desenhar. Já tinha, né? Hoje minha filha é professora de arte, né? E a Camila e meu filho também trabalha com isso. E um rapaz montou um circo na cidade. Ele montou um circo na cidade, ele conhecia meu pai, falou com meu pai que se eu poderia fazer o painel, como está esse aqui atrás, né? Essa tapadeira aqui, né? E eu fui fazer a frente do circo. Então eu fiz os trapezistas, os palhaços, escrevi todo o nome do circo, estrela, tal, e fiz. Não é que eu acabei trabalhando nesse circo de palhaço com 13 anos? Você imagina, rapaz, eu abandonei a escola, fui trabalhar no circo de palhacinho. Era uma situação muito difícil, né? A gente rodou aí pelas redondezas aí, até que um dia meu pai foi lá, meu pai chegou e falou assim, não, filho, você tem que estudar, vamos embora. Minha mãe ficava apavorada. Mas você ganhava algum salário, não? Não ganhava nada. Ganhava um prato de comida, onde dormia na barraca lá, né? Mas eu não ganhava nada, fazia realmente por amor, né? Era uma coisa de paixão. Eu sou um cara, rapaz, muito embora eu viva hoje uma vida tão diferente, mas eu sou um cara que eu sinto nos meus filhos, eu sou um cara enraizado na parte artística. Para mim, circo, televisão, rádio, teatro. Cinema, né? Cinema. Puxa vida, rapaz, sabe? Isso aí tudo é uma coisa que movimenta a poesia, sabe, Rodrigo? É uma coisa assim que eu sou um sonhador. Já dizia John Lennon, né? Que bom se todos fossem, mas só que às vezes você, quando tem uma família, você esconde um pouco isso. Porque você vai viver a vida da sua família. Você tem que ser marido, tem que ser pai. Mas eu tinha que dividir um pouquinho, né? Fazendo essas coisas. Então, os anos 60, eu acho assim, que foram revolucionários. Pela Jovem Guarda, pelos Beatles. Eu lembro quando eu ia ao cinema, todo dia praticamente, eu e meu irmão. E um dia pintou lá os Beatles. The Beatles. Eu falei, esses cabeludos aí, que nada. Eu falei, eu não vou, não. Não vou entrar nessa, porque o meu negócio era Elvis. Cabelinho mais, sabe? Topete. Topete, cabelinho mais setado, né? No outro dia eu estava cabeludo. Cabeludo e to love me, yeah, to love me, yeah. E aí acontece essas coisas, porque, Rodrigo, é emoção, cara. É emoção, sensibilidade. Isso ninguém te rouba. Muito embora você seja coibido, mas isso ninguém te rouba. Isso vai levar com você, essa sua paixão sempre vai existir, sempre, né? E eu vejo nos meus filhos, né, que é uma alegria. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, essa sua voz poderosa vem desde a adolescência que você percebeu ou não? Bom, eu acredito que minha voz não esteja mais poderosa, porque eu não tenho feito mais locução assim, né? Mas, na verdade, eu nunca tive voz poderosa. Por isso que eu digo para você, Rodrigo, a arte, ela te abre um leque para que você possa fazer muito. Eu acho que eu sou um artista da voz. Eu não sou um locutor. Sou um artista da voz. Eu posso fazer uma voz, uma tonalidade de voz. Posso fazer mais para cima, mais para baixo, tal, porque eu tenho esse sangue de artista dentro de mim. Então eu uso mais para isso. Mas, na verdade, tudo isso eu fui adquirindo com o passar do tempo, né? Microfone. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.